Olá, meu nome é Alfio Sampieri e você está no canal Drua. Hoje eu vou falar para vocês sobre o Panchakarma e também a gente vai esclarecer muitas dúvidas a respeito da diferença entre um Panchakarma e qualquer outro procedimento que você faz em um spa, seja uma massagem, seja aplicação de óleo na cabeça, aplicação, né, você tomar um chá, você fazer uma aula de yoga, né? Muitas pessoas confundem Panchakarma, né, confundem retiros. Muitas vezes elas falam que vão fazer um retiro detox e aí dizem que estão fazendo panchakarma, mas será que é panchakarma realmente? Então, o que que é panchakarma? Pancha é a palavra quer dizer o número 5 e karma é procedimento. Então, panchakarma são 5 procedimentos que o Ayurveda indica para fazer a purificação do corpo, a limpeza, uma limpeza mais profunda do corpo. Então, não é simplesmente você tomar um chá ou você tomar um comprimido, né, de plantas medicinais. Não, é muito mais do que isso. É um procedimento que o ideal, o mais adequado é que você esteja internado, você seja acompanhado diariamente pelo profissional de saúde que está te atendendo, que está aplicando o procedimento. E é um procedimento que tem os riscos, né? Tem os benefícios e os riscos também. Então, não é algo que você deveria aplicar sozinho em sua casa, né? Então, é algo que tem os seus riscos e os seus benefícios. Então, aqui, muitas pessoas confundem, né? Elas acham que o fato de ir em um spa, né, fazer uma massagem, fazer uma abhyanga, que é a aplicação de óleo no corpo, ou fazer um Shirodhara, que é aquela aplicação de um fluxo de óleo contínuo na cabeça, e acha que isso é um panchakarma. E muitas vezes não é, não tem nada a ver o que a pessoa chama de panchakarma, e às vezes está até escrito, né, faz um material de divulgação, chama de panchakarma, oferece como se fosse panchakarma, e não é. Então, essa aula de hoje a gente vai esclarecer de uma vez por todas, para você não ter mais dúvida o que que é um panchakarma. Tá? Então, não é pedras, não é aplicação de pedras quentes, não é argila, não é constelação familiar, não é, que mais? Psicanálise, não é banho de ervas medicinais, não é você ir até um retiro de meditação, isso não é panchakarma, né? Panchakarma também não é você usar uma substância psicodélica né, e viajar, né, explorar os confins da sua mente. Não é nada disso, não é uma viagem psicodélica. Panchakarma também não é você subir uma montanha e sentar para meditar, né, fazer um selfie, uma pose para o Instagram. Né? Muitas vezes o Panchakarma é justamente o contrário disso. Você não vai se expor à natureza, você não vai fazer grandes esforços físicos, como subir uma montanha, longas caminhadas, nada disso. Né? Panchakarma, você preferencialmente tem que ficar internado, você tem que ficar quietinho no seu quarto para que o tratamento ocorra de forma mais segura possível. Então, nada de subir em montanhas e fazer pose como se estivesse meditando, como se fosse super tranquilo meditar aqui no alto dessa montanha. Não, não é nada disso. Tá? Então, a primeira diferença que a gente tem que esclarecer de uma vez por todas, e que eu vejo pessoas que às vezes fazem Ayurveda, pessoas que são terapeutas Ayurveda já formadas há anos, e ficam repetindo e falando o nome das coisas errado. Né? Divulga o retiro ou chama de xamana, que é paliativo, que não é panchakarma, e acaba fazendo panchakarma, faz um viretina, faz um nasya, faz um basti, e aí fala que o retiro é xamana, ou chama de panchakarma e, na verdade, o que faz é esse outro aqui, é jejum, suco, né, atividade física, aulas de yoga, né? Então, qual que é a diferença? Então, vamos começar do começo, tá? Então, primeira coisa, quando você atende uma pessoa, você tem que definir a linha de tratamento. A linha de tratamento que essa pessoa precisa é uma terapia de nutrição, que a gente chama de Brinhana ou Santarpana, tá? Ou a linha de redução, de emagrecimento, chamada Langhana ou Apatarpana, tá? Então, primeira coisa que você tem que fazer é diferenciar essas duas linhas de tratamento. Por quê? Porque na linha de tratamento de nutrição, você não vai fazer nenhum procedimento para eliminar muco, eliminar fezes, eliminar catarro. Não, você vai nutrir. Então, muitas vezes, ou a pessoa
não tem indicação para fazer o panchakarma, ou ela não toleraria o panchakarma, ela não tem força física para tolerar, para aguentar o panchakarma, né? Porque a gente vai ver daqui a pouco que dá trabalho, né? É cansativo, é exaustivo, exige esforço físico, disposição para você fazer esses procedimentos, né? Não necessariamente você vai precisar fazer os 5 procedimentos, mas você vai ter que fazer algum desses procedimentos, né? E muitas vezes vai exigir da sua força física, tá certo? Então, se você definiu então pela linha de tratamento de redução, de emagrecimento, né? De colocar alguma toxina para fora, de colocar algo para fora, né, do seu corpo, se for para colocar para fora, é Shodhana, né, que você vai expulsar os doshas do seu corpo, né, o tratamento de purificação, é chamado Shodhana. Shodhana tem a ver com essa questão da pureza, da purificação. Então, dentro das terapias de redução, a gente vai fazer o Panchakarma. Pancha, então, é o número 5. Pancha é o número 5, tá? E Karma é uma ação ou procedimento. Tá? Então, os 5 procedimentos estão escritos aqui. Tá? O primeiro deles é Vamana, que é o vômito terapêutico. Então, são ingeridos alguns decoctos, né, chás que a gente faz, né, que extrai o princípio ativo da planta, seja uma raiz, seja um fruto, né, o pó de algumas dessas plantas medicinais, né, pode ser misturado com mel, com gergelim, com açúcar, com queijo, né, tem várias fórmulas que a Ayurveda preconiza e sugere, né, de acordo com o tipo de problema de saúde que a pessoa está apresentando, aí ela vai fazer esse vômito terapêutico. Tá? Diferente de um vômito que você fica nauseado, passa mal, ou um vômito que você está doente. Não, esse aqui é um vômito que é mais tranquilo, é mais suave do que quando você está doente, que você está passando mal. Né? Não tem nada a ver com isso, né? É uma coisa que é momentânea, em alguns minutos você vai ingerir essa quantidade desse decocto, né? O decocto é a extração da planta medicinal na água, né? Você ingere o decocto e logo em seguida já coloca para fora. Então, você não fica sentindo esse problema, esse desconforto do vômito por muito tempo, tá certo? Então, da mesma forma, a purgação, né, o viretina, que é a diarreia terapêutica. Na diarreia terapêutica também, não é uma diarreia infecciosa, uma diarreia com sangue, uma diarreia com febre. Não, tem nada disso. É completamente diferente. Tá? Então, o viretina, que é essa diarreia terapêutica também, da mesma forma que o vamana é aplicado a alguns chás ou comprimidos, né? Algumas plantas medicinais ou o próprio óleo de rícino que vão fazer esse efeito de uma diarreia. Pode ser uma diarreia mais suave, se a pessoa já tem o intestino com a tendência a ter as fezes mais soltas, ou uma diarreia mais intensa, mais forte, se a pessoa tem o intestino mais constipado. Tá? Em terceiro lugar, o terceiro procedimento seria o Basti, tá? E aqui está colocado Niruha, mas você pode incluir Niruha, que é o Basti de decocto, né? O Basti é esse enema, e é o enema com uma preparação, né? O extrato das plantas medicinais na água, mais um pouco de óleo de gergelim ou de ghee, mais um pouco de mel, ou açúcar mascavo e um pouquinho de sal para deixar a solução fisiológica desse enema, tá? Então, isso também não é enema de café, que algumas pessoas aqui no Ocidente conhecem, é completamente diferente, como eu acabei de falar, vai sal, vai óleo, né, mel, então é uma forma diferente, é mais suave, né, a questão do óleo, a aplicação do óleo através do enema, tem o efeito de proteger a mucosa, né, também não é hidrocolonterapia, é diferente de hidrocolonterapia, tá? Completamente diferente. E outra coisa, né? Tem esse enema, esse Basti, que é de óleo, e ele é intercalado com o Basti de decocto, que é esse outro aqui. Então, sempre que a gente vai fazer o Basti, começa pelo Basti de óleo, né? Seja o óleo de gergelim ou seja o ghee, e vai intercalando com o base de decocto. Então, faz um base de óleo, o primeiro, depois faz um de decocto, aí faz mais um de óleo, depois um de decocto, e assim por diante vai alternando conforme a necessidade, o quadro clínico da pessoa, né, e a evolução dessa linha de tratamento. Né? Então, por isso que a pessoa tem que estar internada
para ser continuamente reavaliada, reobservada e ver os sinais clínicos dela, ver a eliminação do dosha, ter uma dieta apropriada que tem que ser feita. Tá? Então, tem todo um cuidado para fazer cada um desses procedimentos de forma bem feita e segura. E, em quarto lugar, tem o NASCIA, que é a aplicação de medicamentos, né, de plantas medicinais extraídas em óleo pela via nasal. Tá? Então, a gente tem um plexo venoso aqui riquíssimo nessa região aqui. Tem a placa cribiforme, então tem um estímulo nervoso, né, do bulbo olfatório, e tem também esse estímulo através desse plexo venoso, que vai absorver a substância, o princípio ativo do óleo, né, e essa absorção aqui pelas narinas vai direto pelo sistema da veia cava para o coração e é bombeado pelo corpo, sem a passagem primária ali no fígado. Então, ele consegue ser distribuído para o corpo e para a cabeça sem passar primeiramente pelo fígado. Então, tem um efeito potente, e muitas vezes um efeito principalmente aqui, na região da cabeça, né, dos sentidos, dos olhos, da visão, do paladar, do olfato, do ouvido, da audição, né, dos cabelos, da pele, da qualidade da pele. Então, tem toda essa questão desse benefício nessa região da cabeça e pescoço. Tá? Então, o NASH é muito bom para esse tipo de problemas nessa região. Tá? E o NASH, muito frequentemente, a gente elimina grandes quantidades de catarro. Tá? Então, percebam, essa forma de purificação, né, de Shodhana, de colocar o dosha para fora. Aqui no caso do NASH, você está colocando o kapha, né, o kapha dosha para fora, através desse muco que você vai eliminar. Né, o viretina, você está colocando muita bile para fora, tá? Então você vai fazer a limpeza do pita dosha. Tá? E o vamana, você está fazendo a eliminação do kapha dosha. Através do vômito terapêutico, você está eliminando uma quantidade ali de muco, através do vômito, e também, algumas vezes, um pouquinho da bile também é eliminada nesse vômito. E, por fim, é um que o Sushruta coloca, o Rakta Mokshana. Tá? No Charak Samhita, ele divide o basti, né, em basti de decocto, o basti de decocto, deixa eu limpar aqui. Então, o Charak Samhita, ele divide o Niruha Basti, que é o de decocto, e divide depois aqui, em quarto lugar, o Snehana, ou Snehabasti. Snehabasti. E em quinto, o Nasya. E o Sushruta, em vez de colocar separadamente, ele junta os dois bastes como um só. Tá? E o Sushruta acrescenta um quinto tratamento, que seria Rakta Mokshana, que é a sangria. Tá? Então, dependendo do tipo de problema de saúde que a pessoa tenha, pode ser feita essa sangria, né? Então, vai extrair uma certa quantidade de sangue de alguns locais do corpo. Pode ser através de ventosa, né? De punção venosa, escarificação, né? Tem vários tipos de tratamento. Lá na Índia, eles usam sanguessuga, aqui no Brasil a gente não usa. Então, o Panchakarma, basicamente, são esses 5 tratamentos. Esses cinco procedimentos, né? Essas 5 ações que são feitas. E qual que é a diferença entre Shamana? Shamana, por sua vez, é um tratamento de pacificação. Então, algumas vezes a pessoa precisa fazer, né, um tratamento, né, que você não vai poder imediatamente nutrir ela, né? Então, você não pode fazer essa terapia de nutrição. Porque a terapia de nutrição vai ser uma dieta rica, uma dieta calórica, nutritiva, mas algumas vezes a digestão da pessoa não está boa o suficiente para você colocar essa dieta rica, super nutritiva para ela. E aí, então, você vai ter que fazer terapias de redução. E aí, em alguns casos, tem contraindicações para fazer o Shodhana, para fazer o Panchakarma. E aí, nesses casos, o que você vai fazer é Shamana, que é uma terapia de pacificação, de equilíbrio, que não necessariamente vai colocar o dosha para fora, como no Shodhana, como no Panchakarma. Tá? Então, é um tratamento paliativo. Você vai equilibrar um pouco os doshas, mas não vai colocar ele para fora. Tá? No Panchakarma, muitas vezes você consegue colocar o dosha para fora e a doença ser eliminada e não voltar mais. Já no Shamana, você faz o tratamento, né, a terapia, e muitas vezes o problema do dosha acaba voltando, o desequilíbrio volta, tá? Porque você não conseguiu colocar ele para fora. Antes de explicar que é cada um desses itens do Shamana,
vou mostrar para vocês uma diferença também que é interessante para você entender a diferença entre Shamana e Shodana. Tá? Então, vamos supor aqui, vou colocar dois exemplos para vocês. Tá? O primeiro, né, a respeito de Shodana e Shamana. Vamos supor que você está numa festa, e aí pode ser uma festa de familiares seus, né? Um final de Natal, aproveitar que está chegando, a gente está indo para o final do ano, já entrando em novembro, daqui a pouco vai ter a reunião de família lá, suas festas de Natal e Ano Novo. Então tá ali a família reunida, daqui a pouco vocês começam a falar de política, e aí sai briga, discussão, e aí vem um familiar, tem sempre um familiar que é mais pacificador, que vai harmonizar o ambiente, ele vai chegar a conversar com todo mundo, não, calma aí, não é assim, vamos parar de falar de política, vamos deixar disso, e aí acalma todo mundo, acalma os ânimos. Né? Então, esse familiar, o que ele fez? Ele fez Shamana, né? Então, ele fez o alívio, pacificação desse agravamento, desse desconforto que estava gerando ali, dessa discussão, dessa briga. Né? Então, ele foi lá e fez Shamana. E vamos supor que não teve jeito, que continuou, parou de falar de política e começou a falar de futebol. E aí começou um a xingar o outro, tal, e aí não teve jeito. Aí teve que chegar, a pessoa que estava mais agressiva foi convidada a se retirar da festa. Então, vai um familiar mais autoritário, mais truculento e coloca para fora a pessoa que está gerando o problema. Então, expulsou a pessoa problemática. Esse ato de expulsar, de colocar para fora, é Shodana. Então, o Shodana expulsa o dosha viciado do corpo. Tá certo? Então, é diferente Shodana e Shamana. Tá? O segundo exemplo aqui seria no caso de uma reunião virtual. Você está numa aula do Zoom e aí você tem lá o professor falando, né? E aí tem os alunos aqui assistindo, né? E vamos supor, a gente pede para todo mundo desligar o áudio, né? Deixa só a câmera ligada ali, ou se a pessoa não quiser ficar com a câmera ligada, não tem problema, mas desliga o áudio. E aí vamos supor que a pessoa não desligou o áudio e fica falando alto, fica ouvindo música, né? Batucando, conversando e atrapalhando a aula. Né? Você vai lá, a primeira coisa, se você conversar com a pessoa, né? Você chega lá e chama a atenção da pessoa. Ô, fulano, desliga o som aí. Aí ele vai lá e desliga. Daqui a pouco liga de novo, não sei por quê, e começa lá a fazer barulho, falar, né? Não percebe que está atrapalhando a aula, né? Então, o fato de você ir lá chamar a atenção, né, da pessoa, você não expulsou ela do chat, né? Você deixou ela assistindo a aula. Você só pediu para ela desligar o áudio. Você fez chamana. Aí ela continuou dando problema, não desligou o áudio, não quis saber. Você vai lá e expulsa a pessoa do Zoom, da reunião virtual. Aí o que você fez? Você fez Shodana, você expulsou a pessoa para fora da sua reunião. Tá? Então, essa é a diferença entre Shamana e Shodana. Tá bem? Então, para vocês se lembrarem aqui, vocês façam essas correlações que vai ficar mais fácil de entender. Tá? Então, a gente já viu que Shodana, quando a gente fala Shodana, é o Panchakarma. São aqueles 5 procedimentos. Tá? E aí, quando a gente fala de Shamana, a gente está falando a respeito de outros 7 procedimentos, que são basicamente você utilizar plantas medicinais digestivas, né? E aí a gente tem o caso, por exemplo, do Titraki, que é uma planta que vai ajudar a eliminação de ama. Você tem o Musta, que é o Ciperus rotundo. Você tem o Pipali, o gengibre, né? São plantas que vão ajudar a digestão, né, de toxinas, de alimentos mal digeridos que estão ali no seu trato digestivo, e tem também plantas que vão estimular a fome, né, que são chamadas de Dipana. Né? As plantas Pátina são essas que vão ajudar na digestão de ama, né, e melhorar a digestão do alimento, a absorção ali desse alimento. E Dipana vai abrir o apetite, vai fazer você comer com mais fome, com mais interesse pela comida, né? Vai melhorar ali o seu apetite. Tá bem? As duas vão ajudar aqui na digestão e melhorar a absorção de alimentos. Tá? Então, beleza. Você não pode fazer o panchakarma, você não pode fazer um vômito terapêutico, uma diarreia terapêutica, mas pelo menos esse chá você pode tomar. Ok.
que mais que é feito no programa de Shamana, no retiro de Shamana? Você vai fazer tolerância à fome. Então, um retiro de Shamana é esperado que você não fique comendo 5 vezes por dia, de 3 em 3 horas, comendo colação, café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, café da tarde, janta, ceia, né, pós-ceia, pré-treino, pós-treino. Não, não tem nada disso no retiro de chama. Então, você vai ter que tolerar a fome. Então, de repente, comer, quem sabe, 1 vez por dia ou 2 vezes por dia, né? Para algumas pessoas, isso já é o máximo, assim, já é um absurdo, já é super difícil, né? E quem já estuda Ayurveda há um tempo, né? Sabe que 2 vezes por dia é o normal, é o tranquilo. E a gente deveria comer 1 vez por dia se a gente está com algum problema de saúde, está passando mal, está com algum resfriado, está com um problema digestivo, né? Aí sim valeria a pena comer só 1 vez por dia para você esperar a sua digestão voltar ao normal. Tá? Então aqui tolerância à fome é justamente isso, é você de repente reduzir a frequência de refeições que você faz, né? Fazer uma refeição que você não fique completamente saciado, cheio, estufado, tá? Então, de repente, você tolerar um pouquinho menos de alimento ali por alguns dias desse retiro que você vai fazer, aí tudo isso é tranquilo de fazer, é fácil e dá para ser feito, dá para ser levado a cabo. E, em quarto lugar, né, Truth, que é a tolerância à sede, tá? Então, o que é a tolerância à sede? Por exemplo, você está lá praticando atividade física, né, que é o quinto item, Vyayama, que é o exercício físico. Você vai fazer atividade física e aguenta ali, espera um pouco para beber água, espera sentir a sede, né, para ajudar o seu corpo, né, realmente a colocar para fora, né? Não quer necessariamente dizer que você tenha que se desidratar e morrer de sede, não, nada disso, tá? Mas tolera um pouquinho, tá? Faz essa atividade física, sua um pouquinho antes para você repor esse líquido, tá? Então, de repente, uma quantidade de exercício que a pessoa também não está acostumada. Então, assim, tem que ter todo um acompanhamento também. Não dá para fazer sozinho esse programa, tá? Então, tem que estar ali junto com a pessoa, acompanhando, vendo a característica individual da pessoa para saber como que ela vai responder a esse tipo de tratamento, de terapia. O sexto item, a tapa, que é a exposição ao sol. Também o sol vai ajudar nesse suor, vai ajudar a sentir sede, né, a sentir também um certo cansaço e dormir até melhor à noite. Né? Essa exposição ao sol, a gente sabe que vai aumentar os níveis de vitamina D, melhorar o humor, muitas vezes ajudar no controle da pressão arterial. Tá? Então, a exposição ao sol é ótima, é maravilhosa. Tá bem? E por último, Maruta, que é a exposição ao vento, à brisa. Tá? Então percebam, no Panchakarma, a pessoa faz o tratamento internado, ela fica no quarto dela, ela recebe a terapia, volta para o quarto, né? Come e volta para o quarto. Então tudo fica ali dentro, né? Não fica exposto ao vento, ao sol, não faz atividade física, ela fica reclusa ali, quietinha. O contrário, no Shamana, aí sim, no Shamana, nesse retiro Shamana, você se expõe ao sol, se expõe ao vento, faz exercício, passa fome, sede, tudo. E aí você vai suar bastante, vai fazer atividade física, tá? E aí necessariamente vai acabar emagrecendo também, tá? Mas muitas vezes a gente leva um estilo de vida que está tão excessivo em termos de comida, as pessoas estão comendo tanto, né? E o tempo todo, né? E tudo é proteico, arroz proteico, leite proteico. Aí o leite tem que ter 300 vitaminas, complexo B, sais minerais, cálcio, vitamina D, tem, tipo assim, como se só o leite não bastasse, o leite vegetal, o leite de vaca, por si só não é bom o suficiente. Então a indústria tem colocado cada vez mais vitaminas, né? Eu lembro o achocolatado, em vez de ser só cacau, não, tem cacau e tem 300 vitaminas, mesma coisa. Então, as pessoas estão levando um estilo de vida que está fazendo cada vez consumir mais calorias, né? Maior quantidade de gorduras, de vitaminas desnecessárias e muitas vezes até prejudiciais para o corpo, e está levando a uma maior incidência de obesidade. Seja na América do Norte, isso já é frequente, já é comum, mas isso está acontecendo aqui também no Brasil. Tá? Então, assim, é uma coisa que já está acontecendo, a tendência é ficar pior, né? Principalmente porque
As pessoas estão cada vez mais confusas em questão de nutrição, alimentação, saúde, estilo de vida, né? Então, assim, o programa de Shamana e Panchakarma é diferente. Eu espero que essa aula ajude. Se você é terapeuta, se você já fez ou já participou de algum retiro de Panchakarma ou de Shamana, eu espero que você tenha entendido a diferença desses dois, a importância de diferenciar realmente os dois, para saber o que você está fazendo, para saber se o tipo de terapia que você está recebendo é de fato o que está sendo nomeado ali, né? Ou não, se é alguma coisa diferente, porque a gente tem que ter a informação para saber, para poder discutir, para poder não ser feito de besta, ser feito de trouxa, para não ser enganado, né? E para você saber escolher o melhor tratamento para você, tá bem? Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula. A gente vai falar mais ainda sobre Panchakarma, tá? Essa é só uma breve introdução para você entender, né? Muitas pessoas têm curiosidade de saber o que é um Panchakarma, como é que é feito, quais são os procedimentos, né? Então, essa é uma diferença que é importante você saber, seja você um terapeuta ou você uma pessoa leiga que nunca ouviu falar do Ayurveda, tá bem? Então, um grande abraço e até mais. Valeu!